Bom dia, bom dia. Vamos dar início à nossa aula de tratamento estético com manta térmica. Para quem não me conhece, meu nome é Michele Faro. Eu sou esteticista e cosmetóloga pela Universidade Tiradentes, mas minha primeira formação foi licenciatura em Educação Física Plena pela Universidade Federal de Sergipe. Eu sou proprietária da Michele Faro Estética, sou pós-graduada em acupuntura pela Universidades, sou pós-graduada em treinamento personalizado para clientelas especiais, sou pós-graduada em estética avançada e injetáveis pela BEB, sou docente da FESM de Aracaju, sou palestrante e ministrante de cursos na área de estética facial, corporal, íntima, pós-operatório e sou mentora de 2 métodos online, um método de avaliação corporal de sucesso e empreendedorismo na estética. Então, na aula de hoje, nós vamos conversar um pouco mais sobre a manta térmica. E justamente é um recurso eletroterápico que nós utilizamos muito, que tem um baixo custo. Então, por sinal, é um dos equipamentos que nós compramos, nós adquirimos como profissionais no início da nossa prática clínica. Então, vamos dar o início exatamente falando um pouco sobre a história da termoterapia. Então, no início do século XIX, o uso do calor já predominava, quer queira ou não, nos tratamentos clínicos, sendo que só na metade do mesmo século é que o uso do frio passou a ser aceito como tratamento imediato nas lesões. Então, mesmo assim, já foi se utilizando logo antigamente, a utilização desse frio como método, como forma terapêutica. Tá? Então, mas houve uma resistência um pouco dos profissionais, sempre com a predominância mesmo do uso do calor. Então, Hipócrates já utilizava o frio antes mesmo de realizar a cirurgia, uma cirurgia onde Dominique, o método que era o médico de Napoleão Bonaparte, já realizava em soldados, amputações menos dolorosas em baixas temperaturas. Antes de Cristo, os gregos e romanos já utilizavam a neve, o gelo natural, para curar problemas médicos. Em 1800 foram escritos alguns livros, e artigos sobre a crioterapia, sobre as compressas geladas que eram utilizadas em ferimentos inflamatórios. Então, o primeiro relato sobre a utilização do gelo no que diz respeito aos efeitos terapêuticos foi em 1946, nos Estados Unidos, em um estudo de Allen, que realizou o primeiro trabalho investigando esses efeitos do gelo no metabolismo. E foi percebendo a redução do risco de choque, da gangrena, no reimplante da pata do animal que foi traumatizado, utilizando a redução dessa temperatura. A sauna, por sua vez, era uma terapia de calor superficial e a sua invenção foi na antiga Roma, no ano de 104. No Império Romano, já se levou-se a prática da sauna a várias regiões, fazendo com que fosse adaptada por diversos povos, principalmente os finlandeses, e eles foram adicionando também o vapor e passaram a utilizar essa técnica de forma bem regular, designando justamente banhos de vapor. Atualmente, a sauna é uma peça fundamental em hotéis, em centros de estética. E para satisfazer, quer queira ou não, o nosso cliente, o nosso paciente, que cada vez mais está se tornando exigente, apareceram novos tratamentos corporais que foram exigindo essa combinação de tratamento com aparelhos, quer queira ou não, mais avançados. Então, esses novos conceitos, eles foram revolucionando, através da terapia do calor, e aí a gente pode fazer tratamentos corporais ou faciais, associando outras terapias como massagem, a cromoterapia, aromaterapia, promovendo efeitos maravilhosos sobre o organismo, como melhorando também as funções renais, ativando a circulação do sangue, aumentando a nutrição, a regeneração desse tecido e favorecendo um total relaxamento nessa musculatura. Mas o que seria, a termoterapia? A termoterapia é o emprego de calor ou de frio para fins terapêuticos, onde esse aumento dessa temperatura vai promover justamente um aumento nessa absorção desses princípios ativos. Então, ele vai agir na permeabilidade cutânea, permitindo a passagem de substâncias ou de produtos que vão, através das suas camadas, favorecendo um remodelamento corporal. Só que os produtos que devem ser utilizados justamente têm que ter um princípio ativo termoativado, que aí vai melhorar essa função quando utilizado
o calor. Então, a termoterapia, você vai utilizar, o profissional utiliza substâncias ou recursos eletroterápicos que vai aumentar ou reduzir essa temperatura corporal. Tá? E esses ativos, eles podem ser classificados em hiperemiante ou crioterápicos. Então, na termoterapia, nós vamos utilizar justamente essa substância ou esse recurso eletroterápico para aumentar ou reduzir a temperatura desses tecidos para promover uma termorregulação desse corpo. E aí é classificado de hipertermoterapia, ou termoterapia de adição, quando há uma utilização aplicando calor para aumento dessa temperatura, ou hipotermoterapia, ou termoterapia de subtração, que é a utilização de terapia, né, de terapêuticas, de recursos, que vai retirar esse calor do corpo e vai reduzir essa temperatura, que seria a crioterapia. Mas, Michele, quais são, na verdade, a gente precisa entender os fundamentos básicos da hipertermoterapia antes mesmo de ir para a manta, né? Então, na utilização, na estética, a gente utiliza, quer queira ou não, alguns tipos, né, de recursos, né, eletroterápicos para disfunções estéticas como celulite, gordura localizada, flacidez. E na termoterapia, a partir do momento que eu faço a dilatação desses vasos sanguíneos, eu melhoro a circulação. Eu potencializo essas trocas metabólicas, eu faço com que os nutrientes, o oxigênio chegue até as células. E isso também vai promover uma redução das toxinas, tá? E aquela água, aquele edema que está ali, ele vai começar a reduzir também. Então, essa técnica pode ser utilizada por aparelhos corporais, como a questão da manta, que é o nosso tema da nossa aula de hoje, como também por a questão de produtos, certo? Dermocosméticos. Então, a manta térmica, ela vai exatamente utilizar a temperatura corporal, ela vai se encontrar fora do intervalo, né, térmico ideal, e aí para promover a termorregulação. Então, os fundamentos básicos seriam o calor, que é a energia ali térmica em trânsito, devido a essa diferença dessa temperatura, e a temperatura, que é medida do nível de agitação térmica dessas partículas mesmo, né? E é medida exatamente pela partícula do corpo ali, do sistema físico, né? Desse nível dessa energia térmica. Então, sempre que a temperatura corporal se encontrar fora do intervalo térmico ideal, vão ser desencadeados mecanismos de termorregulação. Então, existem alguns mecanismos de termorregulação que vem a vasodilatação, que vai ocorrer que para aquele calor adquirido pela manta térmica possa ser eliminado através do aumento do fluxo sanguíneo. Como também a hiperventilação pulmonar, que é promovida pelo calor ali adquirido de forma externa, que pela manta, né, possa ser eliminado pelo vapor de água presente na respiração. E o aumento do sudorese, né, que é justamente, ele vai ser eliminado, né, através do suor. Então, o homem, ele é um ser homeotérmico e essa manutenção dessa temperatura vai justamente depender do equilíbrio entre a perda e o ganho de calor, onde a temperatura central vai ser em torno de 36,8. Então, é exatamente isso. Vai ter diversos mecanismos nervosos, mesmo de feedback, que vai operar ali, em sua maioria pelos centros termorreguladores do hipotálamo. Mas, Michele, o que seria a termogênese, né? Que a gente precisa esse mecanismo de produção de calor, que nós vamos ter essa termogênese através da manta térmica. Então, a termo seria calor e a gênese seria a produção ou a geração. Então, termogênese é um mecanismo de produção de calor. Falei sobre o controle hipotalâmico, né, que o hipotálamo ele tem um grupo de neurônios que vai formar um centro termorregulador, que é ao mesmo tempo um termosensor como um controlador dessa temperatura mesmo desse corpo. Então, existem neurônios que vai avaliar a temperatura daquele sangue que vai passar ali pelo hipotálamo, o que vai refletir nessa temperatura corporal. Então, a temperatura ela é controlada por uma região, né, anterior do hipotálamo, onde vai ter um centro responsável pelo cuidado da temperatura do corpo, e esse mecanismo global ali para aquele controle térmico do hipotálamo é denominado termostato hipotalâmico. E aí, quando se percebe que a temperatura corporal está alterada, vai adotar alguns procedimentos destinados a reduzir ou aumentar o calor. Então, o corpo ele vai produzir o equilíbrio térmico através da homeostase, do equilíbrio desse corpo. Então, existem diversos mecanismos nervosos que vai controlar
essa temperatura do corpo e vai operar como se, por retroalimentação, como os centros reguladores da temperatura que funcionam no hipotálamo. Então, eu trouxe para vocês duas respostas hipotalâmicas, com a perda de calor e com o ganho de calor. Então, nessa perda de calor, então, por manter sempre essa temperatura ideal para um bom funcionamento do sistema, o organismo, ele, ao ser submetido a uma termoterapia, como é o caso da manta, né, a hipertermoterapia, ele vai buscar justamente regular essa temperatura para que não tenha nenhum dano no sistema do corpo. Então, o sangue vai ser aquecido pelos tecidos próximos àquele calor, que está sendo emitido pela manta, e vai transportar o calor por toda a circulação. E aí os centros hipotalâmicos, eles vão receber esses estímulos, tanto por mecanismo reflexo, proporcionado pelos termorreceptores ali periféricos, como por estímulo térmico derivado do sangue. Então, esse aquecimento localizado vai ser irradiado para os tecidos vizinhos e vai proporcionar vários processos fisiológicos, como, por exemplo, essa atuação nas glândulas sudoríparas produzindo suor, que esse suor é para o resfriamento do nosso corpo. A vasodilatação também. E com esse aumento dessa temperatura, o organismo ele vai tentar evitar o aquecimento do corpo, com essas respostas produzidas pelo hipotálamo. Já na questão, só fazendo um resumo, né? Então, com o aumento da temperatura interna, ele vai fazer impulsos para o hipotálamo, que é bem sensível à temperatura do sangue, e vai estimular a vasodilatação, vai promover justamente o aumento da perda de calor por vapor e evaporação através da sudorese, e essa temperatura vai diminuir. Já no mecanismo de ganho de calor, que seria através dessa redução dessa temperatura, então uma pessoa, um paciente que é exposto a um ambiente de frio, né, que pode ser através de um gel crioterápico, uma solução crioterápica, ou um equipamento, né, como a crioterapia, ele vai apresentar uma determinada perda de calor. Então, esse corpo ele vai sofrer uma série de modificações, que ocorre o resfriamento dessa pele, e vai justamente ativar alguns receptores da nossa pele, receptores de frio. Então, uma série de impulsos, né, do hipotálamo ali, ele vai apresentar uma sequência de estímulos. Então, os estímulos chegam no hipotálamo anterior e vai estimular os vasos sanguíneos a se contrair. Vai ocorrer o resfriamento dessa pele, vai reduzir essa variação térmica entre a pele e o ambiente, e o calor do corpo vai ser poupado. Então, o sistema simpático, ele determina o arrepio, as glândulas sudoríparas não são ativadas e reduz a secreção do suor. Tá? Além do mais, vai começar a haver calafrios para estimular essa termogênese, que vai ser uma resposta mesmo motor involuntária, para aumentar esse início mesmo desse tônus desse muscular. Né? Então, a base da termoterapia vai ser exatamente isso, trabalhar realmente com os nossos vasos sanguíneos, que quando se fala a respeito de frio, vai fazer uma vasoconstrição, e quando se fala do calor, que é o caso da manta térmica, vai poder trabalhar justamente essa vasodilatação dos nossos vasos. Chegamos na nossa queridinha manta térmica, né? Então, a manta térmica é um equipamento, um recurso eletroterápico, que não é somente, vou aquecer para fazer um detox, deixo 20 minutos. Não é isso. Né? Então, a gente precisa saber, entender quais são os mecanismos que tá ali atuando no nosso organismo, por isso essa parte introdutória, e vamos entrar justamente na manta, né? Então, a manta é um equipamento utilizado na termoterapia para produzir calor, e essa produção de calor acontece através das resistências elétricas, né, que estão ali naquela manta. Vai ser revestido por um tecido sintético, tá? Então, existe também na manta um termostato que vai permitir a manutenção dessa temperatura durante a sessão. Então, o uso do calor na estética vai de acordo com cada disfunção estética. Lembre como, por exemplo, nem todo tipo de celulite você vai poder atuar. Então, celulite inflamatória inflamação não se coloca calor para não dar um efeito rebote, uma piorada. Mas, para os tratamentos de gordura localizada, como, por exemplo, é possível vocês utilizarem no paciente de vocês um cosmético lipolítico, tá? Ou até mesmo uma questão de uma argila que vem ativos também lipolíticos, como essa que nós vamos conversar daqui a pouquinho, da extratos da terra. Então,
Esse cosmético que a gente precisa colocar precisa ser compatível com calor e pode ainda ser utilizado bandagens com ataduras mesmo umedecidas em sais lipolíticos, né, em sais para bandagem. Então, a ação da termoterapia, da manta térmica, vai ser esse aumento dessa temperatura para desencadear essa manutenção, esse mecanismo de termorregulação, tá? Que vai acontecer, que nós já conversamos um pouquinho a respeito dessa parte. Então, todo material que promove aquecimento, né, a manta térmica, vai produzir algumas radiações também infravermelhas, como as emitidas pelo sol, e isso vai promover, vai ter um casamento, vai causar um aquecimento acentuado no organismo, vai promover a vasodilatação, como já conversamos, a sudorese, a ativação de receptores térmicos, né? E esse aumento desse metabolismo. Então, a manta térmica é um excelente recurso eletroterápico para que a gente possa investir. Então, ele promove um aquecimento até praticamente 40 graus, e esse aquecimento, o corpo vai entender que ele está febril, tá? E ao entender que ele está febril, ele vai tentar combater esse aumento dessa temperatura, ativando o metabolismo. E para combater essa temperatura desse corpo, o tecido adiposo ali, ele vai se transformando em ATP, que é a nossa moeda energética. E aí vai ter uma ação secundária nessa redução dessa gordura localizada, na eliminação das toxinas, tá certo? Então, a manta térmica ideal para que a gente possa adquirir é uma manta térmica com infravermelho longo, devido a essa promoção também da vasodilatação, o aumento dessa aceleração desse metabolismo, a eliminação das toxinas, aumenta a permeação de ativos, porque se eu abro os ossos, né, o aquecimento promove essa abertura dos nossos ossos, então o ativo que eu colocar depois da manta térmica, que no nosso caso nós vamos encontrar uma dupla, né, que é o Magic 3C, juntamente com um fluido, né, firmante, que nós vamos utilizar esses ativos para depois da nossa manta, porque os ossos estão abertos, então vai penetrar de forma, e essa ação vai ser muito maior, né? Já a ação desse produto, que essa dupla é maravilhosa, é nano-encapsulada, esse Magic, daqui a pouquinho a gente vai conversar sobre os produtos, né? Além do mais, vai melhorar a elasticidade, vai relaxar essa musculatura, vai ajudar nessa questão do edema também. Então, lembre-se que o infravermelho, essa radiação não é percebida em forma de luz, ela é reconhecida pelos termorreceptores em forma de calor. E vai promover justamente também esse aumento dessa temperatura, vai aumentar o metabolismo das células. Então, todos esses efeitos provocados no organismo vai colaborar de forma secundária para o processo da lipólise, que é uma das rotas de eliminação da gordura. Mas vamos lá, quais são as indicações? Michelle, eu posso usar para tudo? Não. Então, eu posso usar para a questão da fibroedema gelóide, que seria celulite, mas como eu falei, nem toda celulite você vai poder utilizar. Gordura localizada, para promover um relaxamento, eu sempre falo que a manta térmica aqui na clínica, eu sempre deixo ela aberta. Então, quando a pessoa vem fazer uma limpeza de pele, eu deixo minha manta totalmente aberta, fazendo um leve aquecimento. Então, uma massagem relaxante. Então, você pode associar a manta térmica não somente para um programa das disfunções estéticas, mas para promover esse relaxamento também, como também a questão da permeação de ativos e para fazer um detox também. Como todo equipamento tem contraindicações, então como um pino no braço, né, alteração dessa sensibilidade, paciente inconsciente, então não é legal esse paciente dormir durante o seu tratamento com a manta, né, o suprimento vascular inadequado, regiões hemorrágicas, suspeita de tumor, útero gravídico, partes metálicas, pós-operatório imediato, porque está atuando ali na cicatrização, para que você não fibrose seu paciente, né? Áreas com perda de sensibilidade, pressão alta descompensada, problemas circulatórios graves, estados febris, né? Infecções, flebites, cardiopatas, dermatite, processo inflamatório agudo. O período menstrual está um asterisco aí, porque, na verdade, o período menstrual é só para você avisar seu paciente que vai aumentar um pouquinho do fluxo. Então, às vezes, seu paciente já tem um fluxo muito forte e vai optar a fazer outra terapia naquele dia. Gestante e ferimentos também em cicatrizes abertas. Mas existem alguns fatores que vão influenciar no sucesso do seu tratamento com a manta. Não é verdade? Então, primeiro, tamanho da manta.
Então, o ideal é que você adquira uma manta de corpo inteiro, e não é essa, por sinal, que está na imagem, né? Porque se você não tem uma manta que cobre os pés, a transpiração não vai ser tão efetiva. Então, lembre-se que existe uma lei chamada Lei Van Hoff, que ele observou a relação do aumento da temperatura com o aumento do processo metabólico, onde ele explica que a cada 1 grau Celsius de aumento dessa temperatura, aumenta em 10% a velocidade dos processos biológicos, e aí vai ter uma grande disponibilidade do ATP. Além do mais, utilização dermocosmética, como eu falei, os ativos, né? Se você colocar qualquer produto, qualquer ativo, os ativos são desnaturados em alta temperatura, onde vai perder sua eficácia. Então, eu preciso utilizar um produto que seja termoativado. Com relação ao aquecimento gradativo da manta, né? Então, se eu aqueço gradativamente, geralmente dessa forma também a transpiração acontece de forma mais rápida. Aí você pode estar se perguntando, Michel, por que você está falando de transpiração o tempo todo? Porque daqui a pouco nós vamos falar sobre os canais de eliminação de toxinas. Isso é uma delas. Não é verdade? Então, com relação a essa questão, né, da temperatura do ambiente. Então, se a temperatura está muito fria do ambiente que você está fazendo, ele vai perder um pouco desse calor. Então, não vai haver uma transpiração efetiva também. E então, seu ambiente precisa estar preparado. Ou você também pode fazer a utilização de mantas, aquelas mantinhas quando a gente está com frio, que a gente utiliza em casa, né? Isso, um cobertorzinho. Então, exatamente, a gente utiliza essa manta em cima da própria manta térmica também, porque você consegue controlar essa perda dessa temperatura. E existem outros fatores também que vai influenciar no sucesso, como, por exemplo, qual o papel filme que eu devo utilizar? Eu devo utilizar um papel filme atóxico. Por quê? Porque o papel filme que a gente utiliza, que utilizamos muitas vezes para fazer a embalagem, né, isso das nossas frutas que nós podemos utilizar, a gente precisa prestar atenção, porque esse papel filme, ele tem bisfenol, então ele também tem na sua composição 57% de cloro, 43% de eteno, que é derivado do petróleo. Então, você imagine, a partir do momento que você está ali abrindo os ossos, havendo o aquecimento desse papel filme, e colocar para dentro do seu organismo que você quer, muitas vezes fazer um detox, colocar exatamente para dentro do organismo derivado de petróleo, não é uma boa combinação. Então, como é que você pode fazer? Você pode envolver até o seu papel paciente, muitas vezes até num TNT, tá certo? Então, eu posso colocar um lençol TNT ali na manta. Tá? A higienização também da manta, álcool 70, lembre-se que, na verdade, essa higienização, a manta precisa estar totalmente fria, senão você vai estragar a sua manta, tá certo? Para não danificar. Como também o seu paciente, a gente precisa... eu vou fazer a remoção desses produtos, então eu vou colocar água de torneira. Então, lembre, a nossa água, ela é rica em cloro. Então, você imagine, eu simplesmente removo as toxinas e depois estou colocando justamente cloro. Então, eu preciso pensar que o cloro vai intoxicar o meu corpo também, vai prejudicar a nossa tireoide. Então, o paciente que saiu da manta térmica, eu posso secar ele com a toalha mesmo, né? E para que ele possa tomar banho, de preferência, ele espere no mínimo mais ou menos 2 horas, para que justamente não haja essa penetração exatamente desse cloro, tá certo? Então, desculpe, com relação à nutrição, né, desse paciente. Então, houve, na verdade, na manta térmica uma perda de minerais, então eu posso fazer também uma suplementação desse magnésio, né, e lembrando também, a esfoliação e a hidratação é essencial. A partir do momento que eu faço uma esfoliação, né, e nós vamos fazer uma esfoliação com um produto maravilhoso, né, que tem justamente alguns ativos que já começam lipolíticos, então já começa a ação para redução de medidas, para redução de gordura localizada de celulite, ali mesmo na esfoliação, ele tem o objetivo de remover as células mortas. Então, se eu removo as células mortas, eu ainda mais estimulo essa microcirculação da pele, eu estimulo essa pele também a eliminar as toxinas, então eu faço com que haja uma maior também penetração quando eu faço a remoção dessas células mortas. Da mesma forma,
uma pele, um organismo que está mais hidratado, né, que tem um restabelecimento desse nível de água, eu vou ter melhores resultados, porque esse ativo ele vai permear de forma mais fácil. E lembrando que a hidratação não é somente questão de hidratante, produtos hidratantes, mas sim a questão de beber água também. Quais são as associações? Porque eu posso fazer manta térmica e posso associar. Eu posso finalizar, como eu trouxe para vocês um programa de tratamento, um detox, não é isso? E que vocês podem finalizar com um dermocosmético, mas também você pode associar com outros procedimentos, como, por exemplo, a talassoterapia, né, tálassa, que vem de mar, e terapia cura, né? Então, a cura através de fontes de minerais que vêm do mar. Então, a talassoterapia eu posso utilizar para fins terapêuticos, né? Exatamente com o objetivo de proporcionar ao organismo elementos minerais, como iodo, como enxofre, como cálcio, como magnésio, e uma tentativa de restabelecer o equilíbrio corporal desse paciente. Posso fazer associação também com a gessoterapia, tá? Uma prática muito antiga, né? Muitos autores defendem o efeito Cinderela dele, né? Mas o gesso é um excelente isolante térmico. E na estética, a sua ação principal vai atuar aí, tá? Então, o ideal é que pelo menos o seu paciente passe 30 minutos com esse gesso. Não é isso? Posso utilizar também a argiloterapia ou geoterapia, onde eu aplico argilas nas áreas afetadas daquele objetivo principal da sua terapia. E aí, como ela tem uma grande capacidade de desintoxicar, ele vai favorecer muito a eliminação das toxinas, mas também, justamente, esse depósito desses minerais que estão ali naquela argila. Lembrando que cada elemento que está ali na argila, que contém a argila, ela é responsável por alguma coisa, como, por exemplo, o zinco, o magnésio, ele é revigorante, o cálcio tem um grande poder ali na circulação, então, o silício, ele hidrata, ele renova, então, todos os oligoelementos, eles vão ser depositados através da argila. A crioterapia, né, a gente já deu uma entradazinha, então a crioterapia é uma aplicação de uma terapeuta ou qualquer substância, né, que faça justamente essa redução dessa temperatura, tá? A Extratos da Terra tem produtos crioterápicos, então você pode fazer exatamente essa crioterapia também. Lembre-se que durante a crioterapia o calor é retirado do corpo e absorvido pela modalidade do frio, fazendo com que o corpo vai responder aquela série de respostas ali locais, tá certo? E na ciclotermia, Michele, é exatamente o quê? Eu vou associar, né, a temperatura, a alta temperatura, que pode ser da manta térmica, pode ser também de um produto hiperemiante, com a crioterapia. Então, eu estimulo justamente com a ciclotermia o gasto térmico. Mas a manta, eu posso utilizar exatamente também como uma forma de detox, tá? E no detox, eu vou fazer exatamente o quê? Eliminação de toxinas, né? Principalmente, também vou fazer a manta, essa eliminação de suose. E canais de eliminação de toxina pode ser através da nossa pele, o aparelho respiratório, a pele através de coceira. Muitas vezes a gente, quando está intoxicado, cheio de toxinas no nosso corpo, né? A gente tem muitas vezes coceira, tá? Através do aparelho respiratório, como a questão do catarro, o aumento dessa frequência também respiratória. No aparelho urinário, através da urina, tá? Dos sais minerais. Aparelho, na verdade, sistema linfático. Lembre que a drenagem linfática é um excelente eliminador de toxinas, né? O nosso sistema linfático elimina as grandes moléculas que estão ali. E o intestino grosso através das nossas fezes. Então, existem, na verdade, diversos sinais e sintomas, né? Quando o nosso paciente, muitas vezes, está intoxicado, ele é acometido com a baixa imunidade, dificuldade mesmo para iniciar ou manter o sono. Muitas vezes ele acorda cansado, mesmo dormindo 8, 10 horas, ele acorda ainda cansado. A pele extremamente seca. Muitas vezes está com sinais de descamação da sola dos pés ou palma das mãos. Odores, muitas vezes quando o seu paciente a gente coloca na manta, quando a gente abre a manta, tá aquele odor um pouco mais forte, eles são toxinas. E pode ser acometido também de mau hálito, olheiras também pode ser através de toxinas, cansaço, indisposição, né? Redução desse interesse sexual, redução da eliminação das fezes, então muitas vezes seu paciente está constipado, dificuldade na digestão,
né? Então, ganho de peso mesmo sem se alimentar muito, né? Queimação estomacal também, inchaço nos tornozelos, no abdômen, rigidez nessa questão, muitas vezes dor mesmo nessas articulações, excesso de secreção, congestão nasal, muitas vezes está triste, está com tontura, TPM, tudo isso são sinais e sintomas de intoxicação. Necessidade de tomar café ou estimulante como chocolate, comportamento ansioso, enxaqueca, coceira, irritação, mancha vermelha na pele, alergia, aumento de rugas. Então, tudo isso são sinais e sintomas de intoxicação. Não quer dizer que seu paciente vai ter que apresentar todos, mas se ele está praticamente com mais de 12 sinais desses, você precisa se atentar. Então, quem sabe até na sua ficha de avaliação, ali de uma redução de medidas, você colocar esses sinais e sintomas. Porque lembre-se, seu paciente está intoxicado, eu preciso partir para um detox. Esse detox pode ser através de uma manta térmica, pode ser através de uma drenagem linfática, ou quem sabe outras formas também de desintoxicação. Na verdade, suco detox, diversas formas você pode fazer. E chegamos nos nossos queridinhos, que são os dermocosméticos, que podemos associar à manta térmica, né? Então, lembre que os cosméticos precisam, na verdade, ser termoativados para que você possa associar com essa manta, tá certo? O primeiro produto que nós vamos utilizar é justamente um peeling esfoliante de café de nozes, tá? Ele é espetacular. Por quê? Porque ele é um peeling que ele tem uma ação termogênica. Lembra da termogênese? Por isso que eu fiquei o tempo todo batendo na tecla termogênese, né? Então aumenta essa produção de calor. E ele tem partículas de café de nozes. Então, vem de fontes naturais, né? Então, além de fazer a esfoliação, então, além de ter ação de remover as células mortas, auxiliar nessa renovação da pele, como ele tem o café verde que possui cafeína, ele tem propriedades drenantes, termogênicos, antioxidantes. Então, ele auxilia na redução de medidas ali mesmo na esfoliação. Além do mais, ele tem o caveol e o cafestol, que tem ação anti-inflamatória. Não é verdade? Então, muitas vezes, nosso paciente está ali inflamado, o organismo está inflamado. Então, ele é composto por partículas de café, tá? Que tem uma ação também abrasiva ali, bastante abrasiva, tá? E, além do mais, estimula essa síntese de colágeno e elastina. E as partículas de nozes, ele, além de fazer essa esfoliação com a abrasão moderada, ele vai rejuvenescer essa pele, ele vai auxiliar nessa renovação celular. Depois nós temos um produto, tá? Um dermocosmético maravilhoso, é um coringa, tá? Eu utilizo muito essa máscara gel corporal. Ele é um produto rico em vitamina C, então ele já vai ali prevenir, né, contra a formação dos radicais livres, ele vai proteger contra a poluição, além de desintoxicar aquela pele. Então, esse dermocosmético, a máscara de gel, ele é essencial também, ele é ideal para você associar, porque ele é um coringa, porque você pode associar não somente a terapia manual, tá, mas também a eletroterapia, como microcorrentes, como ultrassom. Então, você também pode associar na terapia manual, fazendo uma massagem até a total absorção. Então, ele é muito coringa. Então, eu gosto muito de produtos, adquirir sempre produtos coringas, que você pode trabalhar com ele em vários tratamentos. Da mesma forma, o esfoliante de peeling de café de nozes não é só utilizado numa manta. Você pode utilizar ele para qualquer procedimento corporal. Tá certo? Além do mais, essa máscara gel, ele tem um extrato de água fluxo, certo? Que exatamente vai promover um detox no nosso corpo, uma remineralização desses tecidos. Ele tem extrato de couve, tá? Que também tem ação detox, além de conter um excelente complexo de vitaminas, vitamina A, B5, B6, vitamina E. Então, tem ação ainda anti-envelhecimento, né? Anti-inflamatório e protege as células. E, além do mais, tem um extrato de goji berry, que justamente tem uma grande quantidade de antioxidante, juntamente com a vitamina C.
Além do mais, extrato de espinafre para completar esse combo aí desses ativos, que vai aumentar a firmeza, onde vai preservar o colágeno. Então, veja, vai ser coringa também para tratamento de flacidez, vai aumentar a oxigenação. Se eu aumento a oxigenação, eu dou melhores resultados, independente de qual seja a disfunção estética. E, além do mais, melhora a hidratação. Lembra? Para ter bons resultados, independente de qual seja a disfunção estética, eu preciso de uma excelente hidratação. E melhora a elasticidade também. O espinafre, gente, é um ativo maravilhoso porque ele aumenta o sistema de defesa da pele. Então, ele protege contra os efeitos da poluição e dos danos causados pelo sol. Mas, e ele, gente, essa máscara, eu posso associar também, certo, com a manta térmica. Nós vamos entrar agora com a máscara detox. Então, também é uma máscara semi-oclusiva, detoxificante. Então, vai melhorar essa vascularização dos tecidos, previne os edemas, absorve as toxinas. E ela é uma máscara que pode ir, ele é termoativado, então ela pode ir para a manta térmica. Então, lembre, não é qualquer produto que você pode utilizar. Então, ela tem propriedade anti-inflamatória, tá? É uma máscara perfeita para ser associado com a manta térmica. Ela, além do mais, da argila, né, dessa ação daqueles oligoelementos da argila, né, ela tem ainda a bentonita, tá, que é justamente essa argila que é natural, tá, derivada das cinzas vulcânicas. Então, ela é emoliente, ela tem ação secativa, então pode ser trabalhado. Veja, ação secativa, já pensa em quê? Foliculite também. Ela é bactericida, tá? Ela tem grande quantidade, ela absorve uma grande quantidade de toxinas, mas também ela tem como ativo a ruda, que é anti-inflamatória, que é vasoprotetora, ela combate a fragilidade capilar ali daquela questão das varizes, tá? Então pense num paciente também que é acometido de varizes, lembre que varizes tem deficiência de silício. Essa máscara ainda tem ginkgo biloba, que melhora a microcirculação, tá? Além do mais, centelha asiática, né, que é muito encontrado em muitos produtos para redução de medida, porque ele é um estimulante metabólico, ele ativa a microcirculação, ele hidrata, ele irriga os tecidos, ele melhora a textura da pele. Então, você imagine que máscara maravilhosa. Mas nós vamos ainda associar 2 produtos, que é o Magic 3C, tá? Juntamente com o fluido firmador. E o Magic 3C, que é esse sérum, ele, na verdade, ele é um nanoencapsulado, todos os ativos são 100% nanoencapsulados, tá? E ele é composto de óleo de cártamo, de coco, tá? Camellia sinensis, que ele vai fazer essa sinergia desses 3 óleos, ele vai acelerar o metabolismo. Então, reduz a medida. Ele vai iniciar a lipólise. Então, veja, eu posso trabalhar ele na questão da celulite, na gordura localizada. Ele ainda tem uma forte ação antioxidante. Então, o melhor dele é que a ação dele é liberada até 12 horas após a aplicação. Então, se o paciente chega lá para fazer um tratamento de redução de medidas, de celulite, de flacidez, e eu posso utilizar o Magic 3C, e além do mais, vai ficar agindo por 12 horas. Só que o funcionamento dele, né, ele é ativado, todos esses ativos que são nanoencapsulados, com um fluido firmador. Por isso que ele é a dupla para a gente finalizar. Então, lembre, os ósteos, eles vão abrir e tudo que eu colocar depois, então, todo o nanoencapsulado, juntamente com esse fluido firmador, vai entrar em ação ainda de forma mais eficaz. Porque eu removi essas toxinas do corpo, né? Então, eu limpei essa matriz extracelular para colocar esses ativos depois. Então, eu estimulo o fluido firmador, estimulo a produção de colágeno. Então, veja que essa dupla, eu consigo, na verdade, trabalhar todas as disfunções estéticas corporais, não é verdade? Então, estimula a produção do colágeno, tá? Eu preservo as fibras também que já existem, não é somente a produção. Ele possui ainda uma ação contra a glicação e ainda vai evitar a degradação do ácido hialurônico. Então, aquele tecido ainda vai ficar mais hidratado. Tá certo? Então, ele é um hidratante biológico. Então, a ação desses produtos vai visar melhorar a microcirculação, vai proteger os vasos, vai melhorar a permeabilidade, vai reduzir edemas, além do mais, vai nutrir, né? E vai preservar essas fibras de colágeno. Então, são produtos maravilhosos, esse fluido também é maravilhoso, e essa ação é justamente em conjunto. Eu não posso colocar somente, tá, o Magic 3C. Ele não vai ter ação, a ação é em conjunto,
Tá certo? Então, são produtos, todos esses produtos que eu trouxe para vocês, são exatamente produtos coringas que você pode utilizar em qualquer programa de tratamento. Tá certo? Eu trouxe para vocês um vídeo para mostrar justamente um programa de tratamento que vocês podem associar. Tá certo? Então, eu passei a esfoliação, primeiro esfoliante, removi as células mortas para que fizesse essa penetração, ajudasse nessa renovação das células. Em seguida, eu fiz a remoção desses grânulos, então a ação desses ativos, né, vai estar agindo, mas eu fiz a remoção com a toalha, só para tirar esses grânulos de cima. Depois eu vim justamente com a máscara gel corporal, 3C, coloquei, e vou atuar, veja, eu posso colocar ele com ultrassom, ou posso utilizar com microcorrentes. Eu trouxe os dois, a aplicação dos dois, mas você aplica um ou outro. Michele, eu não tenho microcorrentes, eu não tenho ultrassom. Não aplica. Você pode já pular, certo? Para a fase da máscara detox. Então, eu posso trabalhar justamente a fonoforese, que é a permeação de ativos com ultrassom, como eu posso trabalhar com a microcorrentes, que aumenta 500% de ATP justamente com a microcorrentes, certo? Fiz a aplicação. Posso depois, com essa mesma máscara, fazer movimentos de terapia manual, né? Então, remodelamento para que haja a permeação desses ativos. Lembre que ele tem diversos ativos que pode ser permeado também. Então, posso fazer a estimulação também no intestino, fazendo justamente essa massagem peristáltica. Lembre que o intestino faz a absorção de nutrientes. Então, se eu aumento, lembra, o detox também é a redução dessa constipação. E fiz a ação dessa máscara detox agora. Coloquei a máscara detox para que eu colocasse meu paciente na manta. Lembre que a máscara detox, além dessa argila natural, né, das cinzas vulcânicas, ela ainda tem outros ativos também. Ela é termoativada, então eu posso aplicar na manta. Vou deixar na manta por 20 minutinhos. Meu paciente justamente fazendo a remoção desse edema, fazendo a eliminação dessas toxinas, né? Lembre que essa manta, ela tem arruda, ela tem ginkgo biloba. Eu posso ter colocado papel filme, mas eu trouxe para vocês que vocês também podem colocar a atadura, caso vocês não tenham papel filme atóxico, tá certo? Então, fecho a manta de corpo inteiro, deixo o meu paciente, tá certo? Por 20 minutinhos. Depois faço a remoção. Retiro o excesso dessa argila. Lembre que a bentonita é uma argila natural derivada das cinzas vulcânicas. Ela absorve grande quantidade de toxinas. E depois eu vou fazer a aplicação. Faça a remoção com água, não é verdade? Lembre que a água não pode ser, na verdade, de torneira. Então, posso vir também já fazendo a massagem. Removo exatamente com a toalhinha o restante dessa máscara e vou aplicar o Magic 3C. E ela não vai ter ação enquanto eu não colocar o fluido firmador, que eu finalizo com o fluido firmador. E o grande startzinho é porque depois que perde um pouco, quer queira ou não, quando a gente passa muitas vezes um produto, ele perde justamente o deslizamento. Mas esse fluido, a partir do momento que perdeu o deslizamento, eu borrifo novamente e ele volta a ser um creme novamente. E tem toda a ação novamente desses ativos. E posso finalizar com a terapia manual. Então, é exatamente. Lembre-se, você pode associar ainda. Lembre-se que essa dupla do Magic 3C com o fluido firmador não pode ser colocado na manta térmica. Ele vai ser um finalizador. Tá certo? E eu trouxe para vocês um versículo, Efésios 3:20, que a gente ora porque é aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos,
que pensamos, conforme o seu poder coopera em nós. Então, muitas vezes a gente tem exatamente, ai meu Deus, eu estou precisando de algo, eu estou querendo alcançar algo, alcançar sucesso profissional, alcançar uma agenda cheia, mas o ideal é que muitas vezes a gente acaba se desesperando. Não se desespere. Peça ao Senhor, né, que Ele vai fazer muito mais. A gente que muitas vezes, eu estou precisando de 2 pacientes para poder, muitas vezes, alcançar aquela meta daquela semana. Ele vai enviar muito mais, tá certo? Ele vai enviar a agenda cheia, porque Ele está para realizar todos os nossos desejos, tá certo? De antemão, como eu falei a vocês, no começo eu tenho exatamente 2 cursos online, um de avaliação corporal, trouxe para vocês exatamente um cupom de 40%. Esse curso corporal ele tem mais de 15 horas de curso, justamente para que vocês possam aprender todos os testes, né, das avaliações das disfunções estéticas, flacidez, gordura localizada, celulite, estria, linfedema, tudo, tá certo? Como também o de empreendedorismo na estética, então, para que a gente possa saber gerenciar. Então, planejamento de marketing. Nesse curso também trago para vocês modelo de contrato, de ficha de avaliação, de termo de consentimento, de termo de finalização do contrato. Então, a gente precisa não somente ser um excelente profissional, mas a gente precisa também saber gerir o nosso negócio, não é verdade? E eu agradeço demais, né, a presença de todos vocês. Eu agradeço justamente o convite da Extrato da Terra mais uma vez, né? Essa é a nossa web aula sobre manta térmica. Eu espero que eu tenha agregado na prática profissional, tá? Essa é a minha rede social, Consultoria Estética Ju. Como eu falei, essa é a rede do curso, então eu ministro vários cursos, não somente presencial, como também online. Espero que tenham gostado. Todo esse material vai estar na descrição do vídeo, caso vocês queiram ter acesso a esse slide, porque vocês podem imprimir em casa, fazer todas as anotações. E eu desejo para vocês todo o sucesso do mundo, tá? E que esse programa de tratamento cause diversos resultados de forma eficiente, satisfatória e duradouros. E que vocês alcancem mais e mais pacientes. Muito obrigada.